Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este? Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, novamente, nós visitamos, através da liturgia da igreja, esse trecho do Evangelho. E nós podemos observar aqui essa tempestade. Essa tempestade deve ter sido muito terrível, deve ter colocado muito medo nesses discípulos. Eles devem ter ficado cheios de terror. E o sinal disso é que o evangelista Mateus, quando está escrevendo esse texto, ele usa uma palavra grega que tem a ver com terremoto. Essa palavra só foi usada poucas vezes, em outras duas ocasiões na vida de Jesus, na hora da sua morte e depois na hora da sua ressurreição. Aquele terremoto, aquele abalo que a terra sofreu quando Jesus deu o último suspiro e entregou o seu espírito. Então ali tinha 12 homens que tinham visto pessoalmente Jesus fazer curas, Jesus ressuscitar mortos, curar leprosos, paralíticos andarem e diversos tipos de outras doenças. E mesmo assim ficaram apavorados com a fúria daquelas ondas. Diante de uma situação tão aterrorizante, como que ficou a fé dessas pessoas? Com certeza não estava uma fé firme, né? Mesmo tendo sido testemunha de tanta coisa que Jesus fez naquele momento do perigo e do medo, como que ficou a fé deles? A fé ruiu, a fé não se sustentou, foi uma fé que caiu por terra. E é por isso que então Jesus ali chama a atenção deles: por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Então Jesus os corrige em relação à sua falta de fé. Então esse texto bíblico deve nos inspirar, porque são muitas as situações similares a essa tempestade, né, que são como terremotos em nossa vida, que parecem abalar as estruturas da nossa vida. E hoje em dia por causa dessa pandemia, nós vemos pessoas realmente abaladas emocionalmente, abaladas em toda a sua experiência atual de vida. E não só isso, né? Às vezes a pessoa está sofrendo uma enfermidade, ou tem um ente querido na cadeia, ou na UTI, ou teve que sepultar alguém. Talvez na casa da pessoa ela esteja sofrendo com alguém que esteja passando pelo vício do álcool, ou esteja com um problema no seu casamento, sofrendo até um divórcio, ou uma enfermidade incurável como câncer. Seja qual for a situação, são como que tempestades que parecem fazer ruir a nossa fé, assim como foi a dos discípulos quando estavam lá na barca, desesperados, vendo aquele vento soprar forte. Mas nós temos a quem recorrer. Se no meio dessas tempestades você chamar o nome de Jesus, Ele vai escutar. Ele é Senhor e Ele vai escutar. O poder do nome de Jesus não é medido pelo tamanho da nossa fé. Ele é poderoso por si só. Não depende da nossa muita ou pouca fé que Jesus seja mais ou menos poderoso. Não, Ele é Senhor, Ele é poderoso, ainda que a nossa fé seja pequena demais. E o que faz Ele agir é o amor que Ele sente. O mesmo amor que o levou a salvar, que levou Jesus a salvar esses 12 homens ali, naquele barco que estava prestes a afundar,
É esse mesmo amor que vai nos socorrer, seja qual for o tamanho do sofrimento, seja qual for a tempestade, seja qual for a dor, seja qual for a angústia. Então, da nossa parte, cabe chamar o nome de Jesus, clamar a sua presença e confiar nele, quantas vezes for necessário. E ainda que nós nos achemos com pouca fé, é necessário clamar e clamar o nome de Jesus. Não há nenhuma tempestade que Jesus não pode acalmar em nossa vida pelo simples fato de nós estarmos com Ele. Talvez não venha uma solução mágica, talvez não venha a pessoa se salvar da morte ou se curar da doença, mas com certeza, quem clama o nome de Jesus será sustentado por esse nome. Então, a palavra hoje quer nos colocar diante desse grande poder, desse Senhor, que é capaz de acalmar o nosso interior, acalmar e salvar a nossa vida. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, nós acreditamos que o Senhor nos salva. Então, Senhor, nós voltamos agora todo o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor intervenha em nossa vida. Escute o clamor de tantos que clamam pelos doentes, pelos enfermos. E se o Senhor desejar, realize o milagre. Ou ao menos que o Senhor entre no coração de cada um desses irmãos e conceda toda a cura, toda a paz interior. E nós Te louvaremos hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.